Há quem diga que a incontinência verbal de Bolsonaro é apenas uma tática, aquilo que vem sendo feito e dito por Bolsonaro. Ele mente, ele agride, ele insulta, ele é totalitário, ele é preconceituoso, ele odeia, e tudo isso conforma uma personalidade que, sem dúvida, viola qualquer convívio na sociedade brasileira. Só que ele não é um cidadão comum, ele é o presidente da República. E do presidente da República se exige honra e dignidade no cargo, de modo que ele quebra o decoro do cargo presidencial sucessivamente. Nós não vamos aceitar que seja normal uma figura perigosa, nociva ao interesse público, nociva à democracia brasileira, que ataca todos os valores e a convivência pública e também o bem-estar social. Ele debocha, ele é cruel, ele não tem compaixão nem de presos assassinados lá no Pará agora, em Altamira. E nós poderíamos citar a lista de barbaridades que ele disse em apenas uma semana. Entende? Que não existe fome no Brasil, que é mentira que existe fome no Brasil, ao despejar o preconceito contra o Nordeste através a sua forma de manter o preconceito contra o nordestino, o paraíba, o baiano, né? É isso que ele traduz, esse conflito todo. Em terceiro lugar, quando ele chama o presidente do INPE, dizendo que ele está a serviço de uma ONG. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é um dos institutos mais respeitados do mundo. E o que ele está fazendo no Ministério do Meio Ambiente, o que está se fazendo no Brasil, é a destruição das nossas florestas, dos nossos rios. Isso é público e notório, isso é um desgaste monumental internacional do país. Pois ele é capaz de dizer que os dados que ele tem é que são positivos. Ele despreza a ciência, inclusive colocando o Brasil agora na convenção daqueles que não acreditam no aquecimento global. Mas também nós sabemos que ele colocou uma questão gravíssima em relação às denúncias feitas pelo Intercept Brasil contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Pais, é de que eles manipularam a serviço de Bolsonaro o processo da Lava Jato. Isso ficou público e notório nos diálogos. O Moro está a nu. E ele, então, ameaça o mensageiro, ou seja, quem divulgou. E ele não entra no conteúdo e na verdade dos fatos. Ou seja, ele falou que o Glenn Greenwald pode pegar uma cana no Brasil. Mas quem é o Bolsonaro para fazer isso? Ele é o tribunal, ele é o Superior Tribunal de Justiça, ele é o STF? Ou ele acha que vai fechar o STF também com um cabo e um soldado, não precisa nem de um jipe? De que ele está falando, esse cidadão? Ele é uma ameaça, sim, à democracia brasileira, à liberdade de imprensa, ao sigilo da fonte. E ele foi ao limite, ele ultrapassou todos os limites ao dizer ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que ele sabe quem matou e como desapareceu o pai dele, Fernando Santa Cruz, desde 1974. Ele sabe. Se ele sabe, ele tem que dizer. Senão ele é cúmplice de assassinato político. E agora, os documentos que estão ventilados hoje em toda a imprensa, documentos da Aeronáutica, desaparecidos, da Comissão da Verdade e do Exército Brasileiro mesmo, mostra que preso e assassinado, desaparecido político pelos órgãos da repressão, da ditadura militar, que ele diz que não existe. Ele, admirador, é uma insanidade. Isso a cargo, mais uma vez. Esse cidadão
não pode continuar governando o Brasil dessa forma. E há um cinismo enorme naqueles, e particularmente em setores da imprensa, que dizem, ele é assim mesmo, contanto que passe a reforma da Previdência, nós podemos violentar a democracia brasileira, nós podemos agredir, nós podemos mentir, entende? Então, na verdade, estão a serviço esses de uma elite financeira que não se importa se teve ou não democracia, se tem projeto de nação. Não, nós estamos aqui para dizer o seguinte, a agenda de Bolsonaro está sendo cumprida pelo Congresso, está aí a reforma da Previdência que esfola os trabalhadores, agora a reforma tributária, as privatizações em massa, né? Como foi a distribuidora da Petrobras, imediatamente privatizada por quase 10 bilhões de reais, o povo nem viu. Isso aí é só para pagar juros da dívida pública, para o trabalho insano de Paulo Guedes e assim por diante. Enquanto isso, Sérgio Moro, que está desmoralizado, né, continua lançando portarias, aí a portaria da besta 666, né, que é, na verdade, uma tentada democracia inconstitucional para deportar qualquer cidadão, uma nova ameaça ao jornalista Glenn e a todos aqueles que criticarem o regime. Então nós estamos vendo sim uma escalada autoritária. É preciso que o Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal não se omitam sobre o que está acontecendo. E agora o presidente da OAB entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo que Bolsonaro se explique sim, se ele sabe onde está o desaparecido político. Fernando Santa Cruz, quem mandou matar, ele tem que dizer. Se não disser, é crime de responsabilidade. Ele precisa, então, responder pelo crime de responsabilidade. A sociedade brasileira precisa construir um forte movimento social e popular, unitário, para não estar sujeito, não às loucuras de Bolsonaro, mas à escalada autoritária que ele representa e aqueles que, na verdade, não querem uma nação livre, igualitária, soberana e democrática. Precisamos impedir, sim, que evolua essa escalada. É preciso organização e coragem política. Bolsonaro não pode continuar violando a Constituição impunemente. Ele é perigoso para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira.